Se em algum momento da sua vida você já sentiu frustração por as coisas não terem acontecido da forma como você gostaria que acontecesse, ou se você sentiu assim ansioso porque as coisas não estavam acontecendo no seu tempo, no tempo que você queria que tudo acontecesse, então você sabe do que eu estou falando. E hoje, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer um conceito que já deve ter sido falado por aí, mas que se você colocar em prática, ele realmente é capaz de transformar a sua vida e, o melhor, te fazer viver uma vida mais leve e, consequentemente, feliz. O conceito nada mais é do que viver uma vida sem expectativas. Me fala. A gente cria expectativas para tudo na nossa vida e expectativas altas, elevadas, levam a gente a quebrar a cara, ficar frustrado, desanimado, triste, decepcionado, sabe? Sem vontade de viver. Então, o melhor realmente é viver uma vida sem expectativas, mas calma, pode parecer que eu tô falando de algo muito drástico aqui e não é isso. Eu vou estar abordando aqui ao longo desse vídeo, explicando melhor o que eu tô querendo dizer com isso, tá, gente? Porque é algo que eu realmente estava refletindo aqui da minha vida e faz todo sentido, tá? Quando você coloca expectativas altas em alguma coisa, você acaba se frustrando e não tem nada pior do que viver uma vida frustrada porque você está simplesmente por culpa sua. Você está querendo colocar algo num lugar que você não deveria, que você não tem controle, tá bom? Expectativa é quando você projeta algo mentalmente, você cria algo na sua mente, você projeta algo sobre o seu futuro, sobre algo que vai acontecer. É como se você fizesse um contrato invisível entre você e o tempo futuro e a realidade, tá? Só que quando não acontece, e na maioria das vezes não acontece, isso vai te levar à frustração. E não tem nada pior do que o sentimento de frustração e perceber que você é o causador disso. Não são as pessoas, não são a vida, não é os acontecimentos, mas é simplesmente você que está fazendo isso com a sua vida, porque você não está pensando a respeito de como você tem se comportado. Por exemplo, quando você se vê sendo promovida, só que por mais que seja algo que você precisa se esforçar para receber uma promoção, não é algo que depende só de você. Precisa do seu chefe enxergar valor nas coisas que você tá fazendo, ou o seu superior, para que você seja promovido. E aí não acontece, você se frustra. Ou então você espera que determinada pessoa tenha um certo tipo de comportamento, só que cada pessoa age conforme as próprias ideias, valores e coisas que ela tem de mundo. Então, cada pessoa vai acabar agindo de um jeito, você não tem como controlar ou querer que as pessoas ajam da forma que você agiria. Então, esse é mais um motivo de você acabar se frustrando quando você coloca esse tipo de expectativa. E também, quando você se coloca numa posição de se determinada coisa acontecer na minha vida, eu vou finalmente ser feliz, ou minha vida vai ter mais sentido. E a gente sabe que não é assim. A gente precisa ser feliz hoje com as coisas que a gente tem, porque o amanhã é incerto. Por mais que a gente esteja trabalhando nas coisas para que as coisas que a gente quer, os nossos sonhos, objetivos aconteçam, a gente não tem controle sobre como isso vai acontecer, nem quando vai acontecer. Então é uma escolha nossa ser feliz hoje com o que a gente tem, e o melhor, sem expectativas. Então, gente, eu refleti muito, na verdade, refleti muito esses dias sobre isso, sobre como a expectativa nos coloca no lugar de vítima, tipo, só gera transtorno e aborrecimento. Porque as pessoas não adivinham o que a gente quer, elas não sabem como a gente gostaria que elas se comportassem, ou então as coisas que a gente quer muito que aconteça não acontecem no tempo que a gente quer que aconteça, e isso também
faz com que a gente fique rabugento, não enxergue valor no tempo presente. E aí eu tava refletindo sobre isso, eu fiz, caramba, a gente precisa sim entender que a gente só tem o hoje, tá? E levar uma vida sem expectativas é isso, é você viver presente no hoje, no agora. Mas isso significa que você não vai ter metas nem objetivos pro futuro? Não, eu não tô dizendo isso. E eu vou explicar, tá? A diferença, sabe, tem uma diferença entre meta e expectativa, tá? A meta geralmente ela tem uma intenção clara, sem se apegar ao resultado, ao como aquilo ali. Você tem uma meta, você trabalha para aquilo, mas você não se apega ao resultado, aquela vontade excessiva de ver o resultado acontecer. Não, você tá vivendo o seu hoje, trabalhando para que as coisas que você quer aconteçam. Por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro, então eu vou ver as formas que eu tenho para ganhar mais dinheiro. E já a expectativa elevada é quando você coloca assim, eu preciso, não é nem eu quero, eu preciso ganhar X valor até tanto. E tipo assim, porque quando isso acontecer, eu vou ser feliz, assim, sabe? É algo muito surreal e que não te faz feliz, na verdade, né? Gera ansiedade, frustração, só sentimentos ruins e pesados que a gente não quer na nossa vida. Porque a vida precisa ser prazerosa e leve, e para que a gente tenha essa vida prazerosa e leve, a gente precisa se instalar realmente no hoje, aproveitar os momentos com que a gente tem, vivendo sem gerar. Imagina você só seguindo, fazendo as coisas que você tem para fazer, que você já determinou para você, mas sem esperar excessivamente por aquele resultado. E aí, imagina que acontece uma surpresa, assim. O resultado que você não esperava, né? Você se surpreende com aquilo. Pensa como isso é maravilhoso. É muito melhor do que você esperar um determinado resultado, ansiar por aquilo e na hora aquilo ser mais baixo do que você imaginava, tá? Eu confesso que isso acontece muitas vezes comigo, porque embora não pareça assim, talvez eu não transmita isso, mas eu sou uma pessoa que faz muito isso de projetar resultados, sabe? Eu fico pensando no resultado e isso é péssimo porque cria essas expectativas que acabam sempre me frustrando. Então, eu tava refletindo sobre isso, decidi fazer esse vídeo porque pode ajudar outras pessoas a refletirem também e levar uma vida mais leve. E como é que você faz isso? Eu vou te falar aqui agora. Como viver essa vida sem expectativas, tá? Primeiro ponto é viver no hoje, no agora, instalado na realidade, tá? Você tem seus planos, tem suas metas, mas você vive o seu dia, tá? Aproveitando cada momento. Se você acordou, você tá tomando café da manhã com seu marido, se instala ali naquele momento, aprecia aquele momento, vai pro trabalho, conversa com as pessoas, dialoga, aprecia o seu trabalho. Chegou em casa, vai dar uma atenção para os teus filhos, sabe? Fica ali presente, tá tomando banho, fica presente, sem estar pensando excessivamente nos resultados das coisas que você quer, sem estar ansiando pelas coisas assim, porque a gente precisa sim ter um norte para nossa vida, mas precisamos viver no hoje porque é a única coisa que temos. Porque é isso, a única coisa que a gente tem realmente é o hoje e a gente precisa viver as coisas assim. Eu decidi que eu quero viver, é uma escolha minha. Eu quero viver como se cada coisa que eu fizesse pudesse ser a última vez que eu estivesse fazendo aquelas coisas. Então, se eu estivesse fazendo essa coisa pela última vez, será que é desse jeito que eu me comportaria? Porque tem uma diferença sim de quando você vai fazer algo que você sabe que você não vai mais fazer aquilo de novo, ou que vai levar muito tempo para você fazer aquilo novamente. Você costuma dar mais valor a essa coisa, a esse momento. Segundo ponto, não querer controlar as coisas, tá? A vida ela é muito incerta. Por mais que a gente trabalhe pelos resultados que a gente deseja, a gente não sabe como vai acontecer. A única coisa que a gente tem é a incerteza. A gente não sabe, não tem como controlar. Então, querer controlar tudo vai gerar ansiedade e frustração, porque você não tem como controlar as coisas. Eventos inesperados acontecem a todo momento. Então, para de querer controlar tudo, tá? Foca realmente nas coisas que você tem controle. Isso já leva ao terceiro ponto, que é focar nas coisas que você tem controle, tá?
Você não tem controle sobre a forma como as outras pessoas vão reagir e você também não tem controle sobre como as coisas vão acontecer. Você só tem controle sobre o que você realmente pode fazer. Então, foca nisso. Quarto ponto é: tenha planos, tenha metas, tenha objetivos, mas seja flexível, tá? Significa que você precisa se adaptar. Às vezes aquilo não vai sair exatamente como você planejou. Então, seja flexível ao ponto de se adaptar e seja feliz com aquela situação. Se não for uma situação boa, pense que aquilo ali tá vindo pra que você aprenda, para que você amadureça, para que você cresça. E se for algo bom que você não esperava, então melhor ainda, desfrute. Você certamente mereceu aquilo. Se você recebeu, a vida enxergou que você merecia receber aquilo. Então aproveita. Quinto ponto, que eu já falei muito aqui nesse canal e que eu tenho sim me esforçado, gente, eu tenho me esforçado bastante para praticar, que é a gratidão. Então pratique a gratidão, seja grato. A gratidão realmente, assim, é uma das coisas que mais traz resultados na nossa vida, em todos os sentidos, tá? É a melhor ferramenta que existe para você se instalar na realidade, para você enxergar as coisas que você tem. Gratidão. Pratica, coloca um momento para você praticar no seu dia, todos os dias. Eu tenho me esforçado para colocar isso realmente no meu dia, assim, cotidianamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Minha intenção foi realmente trazer essa reflexão, ajudar vocês a enxergarem valor na vida que você vive, sem ficar criando expectativas o tempo todo e viver mais feliz, tá? Porque expectativas realmente só geram frustração e ansiedade. Não traz nada de bom. Então, é muito melhor você ser surpreendido pela vida do que ficar frustrado, não é verdade? Então, se você já viveu alguma situação em que você criou muita expectativa e acabou se frustrando, comenta aqui nos comentários, deixa aqui embaixo qual foi a sua experiência com isso, tá? Compartilha com a gente, já aconteceu muito comigo, né? E ultimamente também, e o melhor, assim, o bom da vida é você enxergar, perceber aonde você está errando, quando que esse tipo de coisa está acontecendo, para que você possa, sim, se corrigir, porque a gente está nessa vida para melhorar cada vez mais, não é verdade? E viver uma vida sem expectativas não significa que você não vai querer nada, não. Significa, sim, que você só não vai querer controlar tudo. Aceitar que eventos inesperados acontecem o tempo todo. Embora você tenha seus planos, seus objetivos e as suas metas, você não tem como controlar muitas coisas. Então, viver sem expectativas é entender isso, apreciar o hoje e ser feliz, né, com a sua jornada, vivendo cada dia como ele realmente é único e um presente de Deus nas nossas vidas, tá? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like para o YouTube entender que você gostou e para que eu possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Obrigada por se inscrever nesse canal e eu espero aqui vocês no próximo vídeo. Um beijo, fui!